proclamada a República, nosso país vivia numa monarquia. O que é a monarquia? É quando o governo ele passa o quê? De pai para filho, tá? O rei passava, ou quando morria, passava o trono para o seu filho, um mandato para o seu filho. Mas se o rei não tivesse filho? Aí eu não sei como é que ficava, não. Né? Passa Vamos lá. a ser melhor amigo? Depois da proclamação da independência, em 1822, né? Lá no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil foi durante muito tempo uma monarquia. Marca aí pra mim. Monarquia, isto é, foi governado por um imperador. Na monarquia, o governo passa de pai para filho, ou seja, o governante não é escolhido pelo povo, tá? Então a monarquia vai passando até de pai para filho. O povo não tem o direito de escolher, tá? O mandato, o rei vem, o rei sai, aí coloca o seu filho. Foi assim, né? Dom João colocou Dom Pedro colocou Dom Pedro, o filho dele. Então foi uma sucessão, tá? O governo de Dom Pedro I foi marcado por muitas insatisfações da população, de políticos e militares. Em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono e deixou o seu filho Dom Pedro de Alcântara, na idade, né, de 5 anos, como sucessor, que é Dom Pedro II. E depois ele passou a ser chamado Dom Pedro II, tá? Então ele tinha 5 anos, ele era o herdeiro do trono. E o país foi governado temporariamente por regentes. Como é que uma criança de 5 anos vai governar um país? Não sei. Não tem como. Eu quero Muito mal fala, né? Muito mal sabe falar, se expressar. Quanto mais, né, governar um país. Então os regentes eram pessoas adultas, né, que governavam até ele poder atingir a idade que pudesse governar o país. O governo dos regentes terminou em 1840, quando Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Marca aí pra mim, gente. O governo dos regentes terminou em 1840, quando Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. O governo de Dom Pedro II foi marcado pela modernização do país, apesar de passar por vários problemas. No final de 1880, vários grupos da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia, né? Estavam insatisfeitos com o quê? Com esse mandato de imperador, né? Passa de pai para filho. Então a monarquia era o governo que passava de pai para filho. Então muitos, né, estavam insatisfeitos com esse tipo de governo. E um deles, a gente vai começar a ler. Nessa época, muitos brasileiros queriam que o Brasil se tornasse uma república. Isto é, que fosse governado por um presidente eleito pelas pessoas que moravam aqui. Marca esse pedaço, gente, esse parágrafo. Na época, muitos brasileiros queriam que o Brasil se tornasse uma república. Isto é, então o governo passou a ser uma república. Quando? No dia 15 de novembro de 1889, quando um homem chamado Marechal Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República, e ele foi o primeiro presidente do Brasil. Marcou no dia 15 até Brasil. Você marca tudo. Tá? Então o que acontece? O Brasil era um país que vivia na monarquia. A monarquia era, né, o governo que passava de pai para filho. Com os anos,
insatisfeitos com essa situação, né, resolveram transformar o Brasil numa república. Foi quando oficialmente, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república. A partir desse momento, o nosso país é uma república, aonde os presidentes, tá, todos os governantes, eles são eleitos pelo povo. Como é que eles são eleitos pelo povo? Através de uma eleição, aonde cada um de nós vai votar para colocar um presidente, tá? Sendo o governador, sendo o presidente, sendo ele que vai assumir o mandato, tá? Atualmente o presidente da República Brasileira, ele é eleito pelo povo. E isso acontece de 4 em 4 anos. Marcou aí também? Não. Marcou. Finalzinho. Todas as eleições, tá? Para governador, prefeito, para vereador, para presidente, para deputado, acontecem de 4 em 4 anos. A mudança de governantes de 4 em 4 anos. Ok? Então, foi a partir daí que o nosso país se tornou uma república. Saiu da monarquia, entrou numa república, tá? Tem um exercício que vocês farão, tá? Para fixar esse assunto. Um beijo e até segunda-feira. Tchau!